Cara, eu, sinceramente, eu tenho 22 anos de transmissão. Eu não tenho lembrança de uma transmissão que eu tenha saído dela e falado assim: puta, hoje foi perfeito, perfeito. Sempre vai ter alguma coisinha. Sempre vai ter. Algo que poderia ser dito diferente, algo que eu não queria ter feito e fiz, porque aí tem uma outra coisa que eu preciso que vocês saibam, tá? Caião tá aqui com a gente, né? Tem coisas que nós produzimos quando nós estamos narrando que são automáticas do nosso corpo. Isso quem me ensinou foi Juliana Portas, uma fonoaudióloga maravilhosa, a segunda que eu tive, mas a primeira particular mesmo que eu tive, que me disse isso quando a gente começou o nosso trabalho. Ela falou: a gente precisa retreinar o seu corpo para você reaprender a fazer. E aí eu entendi que quando a gente entra numa transmissão e grita muito, é porque o nosso corpo ele já faz isso automaticamente. Então a gente tem que treinar antes a fazer melhor para chegar no ar, a gente só executar, tá? Então quando a gente comete um erro, que é um erro que a gente não percebe na hora e que depois a gente fala, puta, eu fiz isso dessa maneira, falei essa palavra errada, errei essa dicção, errei esse tom de voz, é, achei que a bola não foi pro gol, mas ela foi, como disse o Caio. Muitas vezes é uma coisa automática que o nosso corpo produz porque a gente faz há tanto tempo igual que a gente, e se a gente parar para pensar, a gente não narra o jogo, que simplesmente a gente faz, né? Então, o que a gente faz quando acontece isso? Cara, a gente tem que seguir, a gente tem que tirar da cabeça essa história. Acho que a primeira coisa importante vocês anotarem dessa live aqui é a seguinte: nós não estamos no ar para correr atrás de nós mesmos. Nós estamos lá executando um trabalho e tendo a oportunidade maravilhosa de fazer algo que a gente ama muito fazer. Então, se eu aqui, quando eu estou ouvindo música, eu desfruto desse momento porque eu estou me divertindo, eu preciso ir para a transmissão com essa mentalidade. Porque se você comete um erro e você está com essa mentalidade, você vai absorver o erro, é claro, você vai sentir, mas, cara, eu tenho mais X minutos para desfrutar disso aqui. E depois eu vou ver o que eu errei, vou corrigir, né? Se foi alguma coisa muito comprometedora, como já aconteceu comigo, naquela história do triatlon, que eu fiz uma conta errada de pace e eu ainda insisti de que aquela conta estava correta, sendo que o comentarista era um triatleta e ele estava me dizendo que não era isso. Eu cometi dois erros, um erro técnico e um erro de arrogância. Eu fui arrogante. E aí, quando veio a volta, porque eu não percebi o erro na hora, eu percebi a partir do retorno do meu diretor, que veio com um machado em cima de mim, né? Com razão. E isso eu me senti humilhado no meu ego. O meu ego falou: nossa, mas como você cometeu um erro desse? É porque você realmente é um inútil? E cara, eu cometi o erro porque, primeiro, eu nunca tinha narrado triatlo antes. Segundo, eu quis ser mais realista que o rei. E terceiro, que eu fui arrogante. Eu fui mais realista que o rei porque eu não precisava ter dado aquela informação. Aquilo não estava em lugar nenhum. Eu não precisava ter feito essa conta. Eu quis mostrar que eu sabia. E me fudi. Entendeu? E a minha sorte é que isso foi na reta final, né, da prova. Mas, assim, tem uma palavra que todo mundo usa hoje, né, que o Igor até usou ali, chamada resiliência. Resiliência é você continuar apesar da porrada, certo? E tem horas que você precisa porque você precisa, você tem algo maior que você ali. E quando o erro é muito grande, provavelmente você não vai recuperar a confiança no ar. Você só tem que entregar aquilo. Entregou aquilo, foi para a caverna, lamber as feridas e seguir. Não tem jeito.
E isso, eu já vou dizer para vocês, se nunca aconteceu, preparem-se, vai acontecer. Um dia vai, tá? E onde eu me ancoro para terminar a transmissão? Não é em você, porque você já tá fudido. Se você cometeu um erro igual esse que eu cometi, que para mim foi o maior erro que eu cometi no ar na minha vida, você já se ferrou. Você já não tem mais condição de narrar aquele final de prova da mesma maneira que você faria se você não tivesse cometido aquele erro. Isso é impossível. Nós somos humanos. Então, se você parar para olhar a queda que você teve, você vai chorar e não vai entregar. Você se ancora onde? Na sua missão, cara. Você tem ali um produto que precisa terminar de ser entregue. E aí você não pode olhar para você, você tem que olhar para a prova que você está narrando. Você tem que continuar. Faltam X quilômetros. Desliga, se vier um feedback de alguém, desliga o telefone. Desliga o telefone. E vai olhar depois. Tá? Se o cara já te falou no ponto que você fez a conta errada, você se desculpa no ar, que é obrigação, e você fala, olha, depois a gente conversa. Eu preciso terminar. Você vai terminar fudido, arrebentado por dentro, se sentindo um lixo, mas você vai terminar e depois você vai lamber a sua ferida e crescer com isso. Tá? Isso vale para qualquer erro, gente.